Se sentarem para começarmos então a nossa sessão e convidar então também todos aqueles que estão aqui na FNAC do Colombo que se juntem também aqui a nós no auditório, tendo em conta que vamos ter a apresentação de um marco editorial também aqui em Portugal, neste contexto desportivo, que será precisamente a apresentação do número 1 da revista HC Treino Desportivo.pt. Tá? Já estamos? Então, muito boa tarde. O meu nome é Nuno Barata e eu serei o moderador desta sessão que a HC Editora dinamiza hoje aqui na FNAC do Colombo. E para quê? Vamos apresentar o número 1 da revista HC Treino Desportivo.pt, que está precisamente disponível nas lojas da FNAC com um preço facial de 10 euros. Antes de mais, queremos agradecer à FNAC a disponibilização desta excelente instalação e para nós, como é óbvio, é um orgulho poder estar aqui nesta chancela da FNAC, que é realmente um centro de referência em termos culturais, ao qual pretendemos também aportar com este projeto, com esta revista, uma vertente desportiva, promovendo aquilo que se poderá denominar então a cultura desportiva. E gostávamos também de pensar aqui um pouco e vermos a questão desta situação do conceito de cultura desportiva, porque muitas vezes é lançado, apesar de que porventura nem sempre é bem compreendido e bem utilizado, talvez pelo alcance de significados que comporta, mas pelo alcance dos significados que comporta, mas o desporto é mesmo assim, é um universo de paixão, é um universo de tribo e é um universo, acima de tudo, de valores, de conduta moral e de ética, e é uma escola de valores para a vida. E é precisamente por isso que estamos também aqui com este nicho, que é o nicho do treino, do treinador, da figura do treinador. Mas já lá vamos. Para já, convido o diretor da revista, o professor Pedro Sequeira, a quem eu peço uma salva de palmas, e também a Susana Feitor a juntar-se aqui a nós para que possamos começar com esta sessão. Obrigado, sejam bem-vindos. Estou realmente também a realizar aqui um sonho ladeado por estas figuras maiores do nosso universo desportivo. Uma vez mais, muito boa tarde e obrigado. Apresentar também o Pedro Sequeira e a Susana Feitor. Pedro Sequeira, que é então o diretor da revista. Susana Feitor, que é presidente do Conselho Diretivo da Fundação do Desporto. Ambos têm mais valências no seu perfil desportivo, que simbolizam precisamente aquilo que eu disse há pouco. Pedro Sequeira é também professor na Escola Superior de Rio Maior, presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, além de várias funções que teve também, como se sabe, é ligado à modalidade do handball e teve com funções também na Federação Nacional e Internacional. Susana Feitor é ex-atleta olímpica de marcha. No nosso passado recente é realmente reconhecida como uma das figuras desportivas de referência e é também ela própria uma treinadora de atletismo. Aproveito também para cumprimentar todos aqueles que estão a assistir neste momento nas nossas redes sociais e convidar depois a poderem partilhar e compartilhar esta sessão que vai ficar depois disponível nas redes sociais da HC Editora. Muito bem, vamos então começar e desde já faço a pergunta ao diretor desta revista e pergunto porquê esta revista, qual é que foi este chamado para que pudesse haver este novo projeto de treino desportivo.pt. Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde Nuno, boa tarde Susana. Obrigado a quem nos vai poder visualizar também online.
Dizer que com estas transformações todas que têm acontecido na nossa sociedade nas últimas décadas, cada vez há mais informação acessível para todos, mas a verdade é que nem sempre é fácil termos acesso à informação que realmente possa ser importante, neste caso específico, para os treinadores. E temos aqui a audácia de acharmos que era importante voltarmos, porque tem havido ao longo dos anos vários projetos, ou de modalidade, ou mais gerais, projetos privados, projetos financiados pelo Estado português, na área dos treinadores. E aquilo que sentimos nestes últimos anos é que, de facto, os treinadores continuam sempre na busca incansável de conhecimento e terem algo que os apoie de forma mais estruturada, de forma mais credível, possa, de facto, ajudar, porque a ideia que se tem é que qualquer treinador vai à internet ou vai à inteligência artificial, coloca lá as questões que tem e que vêm as respostas, mas nem sempre as respostas vêm daqueles ou daquelas que eventualmente poderiam ajudar nesse sentido. E acreditamos que, tendo um projeto destes, em digital, em formato de papel, a muito baixo custo, que possa depois ter acesso e que todos os treinadores, independentemente do seu nível, seja na formação, seja no alto rendimento, mas principalmente os 99% dos treinadores em regime voluntariado que temos por todos os escalões de formação, todas as modalidades, que de facto possam ter acesso à revista e que possam ser melhores treinadores. Sim, e realmente o valor facial é extremamente simpático, são 10 euros e, portanto, é realmente... Eu já tive o gosto de passar e, para além de ter uma excelente impressão, o mais importante é o conteúdo e realmente faz todo o sentido, portanto, porque são artigos, são entrevistas e com também toda a parte de opinião também de pessoas avalizadas. E vamos precisamente explorar aqui um bocado este primeiro número que tem na capa o Gabriel Mendes. O treinador não treina máquinas, treina pessoas. E as competências multidimensionais. Conta realmente com este primeiro número, conta com figuras muito importantes e marcantes do desporto. Já referi a questão do Gabriel Mendes, aqui presente temos a honra de ter também o Carlos Barroca. Temos também, por exemplo, a pró-reitora da Universidade de Coimbra, a Filipa Coutinho, o Vasconcelos Raposo, temos também a Patrícia Mamona, o Ivo Candera, a própria Susana Feitor. Questiono porque é que decidiram avançar e iniciar com este tema, esta revista? O principal objetivo era, de facto, a função do treinador não se restringe apenas numa dimensão. Costumamos, do ponto de vista académico, falar das dimensões técnicas, táticas, físicas, psicológicas, éticas, mas a verdade é que, se formos para umas dimensões muito mais latas, nos dias de hoje, as questões da comunicação, as questões das relações, a questão dos pais, a questão dos adeptos, a questão dos dirigentes, enfim, temos aqui, dos agentes esportivos, enfim, temos aqui várias áreas e queremos que a revista sirva para todos. E, portanto, obviamente que se calhar o treinador A vai à procura de determinado tipo de formação em dadas áreas, o treinador B vai à procura de outras, e, portanto, ao abrangermos aqui esta multidimensionalidade, foi exatamente não só através dos autores, especialistas em determinadas dimensões, dar aqui o seu aporte técnico e a sua opinião pessoal, mas também permitir ao próprio treinador construir o seu conteúdo. Ou seja, é uma revista que, de facto, nós podemos ler desde a primeira página até à última, mas podemos só ir à procura daqueles temas ou daquelas pessoas que gostamos mais de ler e ir à procura. Portanto, essa foi a ideia. O Gabriel era inevitável, porque sem dúvida, já fizemos isso no passado, e com a Treino Desportivo faz todo sentido, porque nós sabemos que em Portugal, também noutros países, mas somente em Portugal, nem sempre as figuras mais importantes do desporto, ou os treinadores mais importantes do desporto, são das modalidades mais conhecidas. Portanto, eu não sei quantos anos é que vão passar, espero que poucos, mas se calhar vão passar, até voltarmos a ter um treinador que nos Jogos Olímpicos ganha 2 medalhas. E que por acaso uma até foi de ouro. E, portanto, nunca tínhamos tido, e não sei se daqui a 100 anos voltaremos a ter. Eu gostava que nos próximos Jogos Olímpicos todos os treinadores portugueses ganhassem medalhas olímpicas. Mas a verdade é que é um feito extraordinário. Mas provavelmente se perguntarmos aqui na FNAC quantas pessoas é que sabem disso,
mas se perguntarmos que é o treinador do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, ou se é mesmo do Rio Ave, ou do Aroca, toda a gente sabe, ainda bem, pelo menos estes são conhecidos. Mas o Gabriel, de facto, tem, não só pelas medalhas, porque se vimos o percurso todo dele como treinador até esse momento mágico, a verdade é que tem um percurso de excelência. Acho que todos nós, mesmo quem não seja treinador, tem muito a aprender, e aliás logo o próprio título deixa logo muito no ar daquilo que é a entrevista dele, que é a questão das pessoas. Exatamente. Não esquecemos nunca que os atletas são pessoas. Exatamente. O treinador não treina máquinas, treina pessoas. É esta dimensão bastante importante. Sim. E que faz a diferença também num treinador, não é? Deixa só aqui brincar, porque temos aqui a Sandra do nosso lado. As pessoas olham sempre para... Há bocado estávamos a falar sobre isso. É sempre a atleta ou ex-atleta. Mas a Sandra é uma pessoa. E tem toda uma história como pessoa. E o Gabriel acaba por, muito bem, na entrevista que é feita, chamar realmente essa atenção, porque nós às vezes estamos a ver qualquer modalidade e ele devia ter feito aquilo, devia ter feito... Parece fácil, nós estamos sentados aqui a comer umas pipocas e estamos a dizer que os atletas vão fazer isto ou aquilo, mas esquecemos que há sentimentos, há emoções, há preocupações, há convicções, portanto, e como digo, o Gabriel aborda muito bem essa questão e certamente também essa é uma das razões do segredo do sucesso dele. E temos aqui também a questão no Carlos Barroca, que diz: o nosso trabalho de treinador é fazer melhor os nossos atletas, melhores as nossas equipas, em todos os sentidos. Daí esta questão muito importante, então, da questão da parte das competências multidimensionais. Exatamente. Aliás, se formos ver, quer do Carlos, temos o prazer de ter aqui presente, quer de outros colegas que escreveram, acabam por ir buscar. Por isso é que eu há pouco dizia que o treinador que for ler, se ler a revista toda, vai perceber que tentámos abranger todas as dimensões e onde ele sinta necessidade de mais conhecimento, de esclarecer dúvidas, de ter outra opinião, de ter outra perspectiva, de ter outra visão, porque também abordamos as questões mais recentes da inteligência artificial ao serviço dos treinadores e por aí fora. Portanto, ou seja, tentamos de facto ir ao encontro de tudo. Sim, sem dúvida. Para além das entrevistas com os especiais, tem as perspectivas técnicas, tem também aqui depois artigos de opinião, tem a IA no desporto, um novo paradigma na otimização da performance desportiva por parte de Nuno Mateus, mas já que estamos aqui a falar de conteúdo, olá novamente Susana. Susana, fala-nos um pouco então do artigo que podemos encontrar aqui na treinodesportivo.pt, do artigo que tu assinas. Bom, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, agradecer em nome da Fundação, porque somos um parceiro na edição da revista. É verdade. E, efetivamente, para nós é muito importante no âmbito da missão da Fundação. Cumprimentar a todos aqui na sala e também online, quem nos acompanha. E dizer que aquilo que eu tentei colocar no artigo da revista foi passar um pouco a mensagem do que é que a Fundação faz, qual é que é o seu âmbito, a sua missão. Quem quiser conhecer um bocadinho melhor percebe mais ou menos e depois poderá aprofundar nos outros meios que a Fundação tem ao dispor o que é que nós fazemos. Essencialmente aqui neste contexto importa realçar que a Fundação é a coordenadora da rede dos centros de alto rendimento em Portugal. São 13 centros de norte a sul do país, literalmente, de Viana do Castelo a Vila Real de Santo António. E neste contexto do treino desportivo é efetivamente muito relevante, porque são nesses locais, nessas instalações desportivas, que a maior parte dos nossos treinadores de elite desempenham as suas funções. Depois também falo ali um bocadinho em relação a qual é a minha opinião, já não tanto como treinadora, mas no âmbito em que estou a desempenhar funções de gestão desportiva em relação ao papel do treinador. Efetivamente é muito importante nós valorizarmos muito mais a carreira do treinador. Como o Pedro há bocadinho disse, a maior parte dos nossos treinadores, para não usar números percentuais, são voluntários e desempenham as suas funções num horário fora do expediente, o que torna muito difícil não só incentivar a prática desportiva, como para os próprios desempenharem as suas tarefas como treinadores. E como tal, isto é uma discussão que nós devemos ter no setor desportivo
e se calhar saltar um bocadinho fora da fronteira do setor desportivo, porque efetivamente são necessárias outras áreas, articular com o treino e com o treinador para que isto tudo funcione, porque nós necessitamos de valorizar muito mais o desporto no contexto social das nossas comunidades, pelo papel que tem em todas as vertentes, e o treinador é uma peça fundamental que tem aqui vários papéis associados, não é só um mero prescritor de planos de treino, ele é muito mais do que isso, e vocês acabaram aqui de falar exatamente, treina pessoas, é um pedagogo, é um exemplo, normalmente faz papel também de família, que muitos atletas identificam. Porque passam muitas horas, exatamente, não é? identificam nos seus treinadores aquela figura mais paternal que efetivamente partilha muitas situações privadas com os atletas e, portanto, é uma figura central no ecossistema desportivo. E nós, da parte do movimento associativo, temos que valorizar o seu papel e ajudá-los a melhorar, capacitá-los cada vez mais. E eu falo disso no artigo porque para mim é fundamental sentir que, como treinadora, e tive uma breve carreira, trabalhei com a seleção da Noruega em marcha atlética e trabalhei também em Portugal, mas foi breve. No entanto, deu para perceber que essa experiência só reforçou aquilo que eu já sentia, que é uma necessidade constante de nos capacitarmos, para estarmos com o nosso conhecimento ao mais alto nível possível e, por outro lado, termos uma mente aberta, porque estamos a lidar com situações muito diversas, com pessoas, em circunstâncias voláteis, que muitas vezes são altamente estressantes e com uma grande pressão, e todos nós somos humanos, portanto, temos que, como treinadores, ter essa capacidade de sacar o melhor de cada atleta, o melhor de si, o melhor em determinados contextos, e ao mesmo tempo termos a capacidade de os capacitar para eles serem capazes de tomar decisões em modo autónomo. Portanto, isto é uma arte ao mesmo tempo, não é só ciência e não é só estudar, é também muito de capacidade de utilizar a experiência e transferi-la. Portanto, tem muito se lhe diga. É fantástico este depoimento que estamos aqui a ter e estas palavras da Susana Feitor. Já que estamos a falar na questão do desempenho e da evolução da figura do treinador, estudar, o treinador, para evoluir e para estar, tem que estar em constante formação. Sim, é assim, o treinador é exatamente igual, eu colocaria em paridade com a profissão do médico ou com a profissão do advogado. Não é? Ninguém aqui contrataria um advogado que soubesse as leis até 1997 e dissesse, olha, eu parei de estudar aí. Ou o indivíduo que operasse o coração há 40 anos. Portanto, o treinador, todos os dias aparecem novos instrumentos, novas teorias, novos estudos, novas tecnologias que permitem ao treinador melhorar. Portanto, o treinador tem que estar sempre em formação. Se eu perguntar se isso é fácil, não é. Porque, como eu dizia há pouco, aliás, houve um estudo que eu colaborei já há bastantes anos, já há 10 anos atrás, dizia que em Portugal só 4% dos treinadores é que vivem única e exclusivamente da profissão de treinador. Portanto, só 4%. 4%. E naquela altura, portanto, isto há 10 anos atrás, na Europa apenas 1% de todos os treinadores, de todas as modalidades na Europa, viviam única e exclusivamente de serem treinadores. E em Portugal, quando se pensa que todos os treinadores de futebol ganham 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros, na verdade, só 5% de todos os treinadores de futebol em Portugal é que viviam única e exclusivamente da profissão de treinador. Isto para dizer o quê? Quando o treinador tem outro emprego, tem que ter outro emprego para sobreviver, para pagar as contas como todos nós, o tempo que resta, ele acaba por ter que dedicar depois aos seus atletas, seja que modalidade for, fica pouco tempo para a família, ainda vai ver os treinos, vai preparar o treino seguinte, a competição, portanto, muitas vezes não dormindo. E eles não se queixam. O mais interessante é que nós, que temos responsabilidades nessa área, é que estamos sempre a falar disso, mas se formos ler qualquer entrevista desta revista ou de outra qualquer, o treinador nunca se queixa disso.
É a magia da paixão. Não, E é é o verdade. espírito também de missão, não é? E Mas o há- espírito de missão, exato. mas às vezes nós temos que falar sobre isso, porque outro dia alguém me dizia que devia-se defender, e eu defendo também, a questão do horário de trabalho do treinador. Eu dizia assim, sim, vocês imaginam o treinador que acontece só ao domingo e ao sábado diz, pá, estou de folga, vou sair com a família. Portanto, não é possível. Portanto, é a mesma coisa como eu dizia há pouco, do médico, do cirurgião que está a operar, não vai dizer, pá, olha, eu agora vou ali com a minha filha ou com o meu filho às compras e, portanto, ficamos aqui a meio porque já passaram as horas. Portanto, esta é uma profissão que tem estas características. E por ter estas características, poderia dizer desgaste, mas não quero dizer, obriga de facto que ele tenha que se continuar a atualizar para conseguir se manter cá em cima. E daí a importância então deste treinodesportivo.pt, que é um projeto híbrido, porque para além de estar impresso, está também online e diariamente, portanto, a HC Editora faz com que haja, portanto, a atualização de tudo aquilo que será, em termos de conteúdos, importante para o desenvolvimento da atividade do treinador, não só em termos de notícias, de artigos, de entrevistas e também de estudos que sejam importantes. Daí este projeto ser tão importante e dar este apoio então ao treinador, de ser uma súmula e de poder ser um centro, no fundo, de formação e informação do treinador. Eu diria que nós temos a formação formal e a não formal, ou se preferir informal, e aqui permite, quer através da revista, quer do portal, o treinador manter-se em permanente formação. E já agora dizer, temos tido também essa ambição no portal, que seja de facto um portal para todos os treinadores de todas as modalidades. Portanto, é difícil chegar àquele portal e dizer que gostamos mais da modalidade A, B ou C, não quer dizer que seja fácil, portanto, não é fácil nos dias de hoje, mesmo com tudo o que temos acesso. Há claramente áreas que são dominantes relativamente a outras e o portal faz esse grande esforço de conseguir dar também multidimensional e em banda larga o máximo de informação possível. Até porque, como eu dizia, depois, se alguém gosta mais de futebol ou de basquete ou de rugby ou de atletismo ou de natação, tem certamente as suas federações, as suas associações de treinadores, onde pode ir buscar a especificidade. Aqui pretendemos, de facto, abranger o máximo possível que seja útil para todos. O bebê já nasceu, mas vai crescer. Espera-se, e daí estarmos aqui também para passarmos a palavra e para promovermos o treinodesportivo.pt neste projeto híbrido, em revista e depois também no online. Pergunto também, antes de passar depois aqui à Susana Fator novamente, que outras ideias é que pretendem implementar nas próximas edições e também no online? O que é que há aí assim de aporte depois para um futuro? É assim, uma coisa é clara, é a continuidade da revista, tendo sempre artigos técnicos que permitam ao treinador ir à procura da tal informação que ele deseja e haver sempre um dossiê temático. Portanto, ou seja, a revista vai ter sempre artigos e para treinadores, independentemente de qual for o dossiê temático. Mas sim, temos temas que consideramos que são importantes realçar. Os próximos números vão abordar as questões relacionadas com o desporto adaptado e com o desporto paralímpico, vão abordar as questões da inteligência artificial como ferramenta para os treinadores. Portanto, vamos tendo essas temáticas que consideramos importante realçar, mas nunca deixando a parte, ou seja, o treinador pode não ler o dossiê e vai ter sempre artigos que vão ajudar na sua formação, porque teremos sempre pessoas, e como digo, principalmente treinadores ou no ativo e treinadores que não estão no ativo, que vão escrever para todos os treinadores. Por outro lado, temos feito, e está que é a questão dos livros, ou seja, a própria editora pretende que, em paralelo com a revista, ou se preferimos a revista em paralelo com os livros, haja sempre aqui complemento de informação. E através dos livros poderemos, de facto, maturar determinado tipo de temáticas, sejam para as crianças, sejam para os jovens, sejam para os adultos, e, portanto, ela vai fazendo também esse caminho desse ponto de vista. E, finalmente, portanto, a questão do portal, portanto, há aqui a ambição, se conseguirmos que os treinadores tenham cada vez mais acesso e que gostem do projeto, nós conseguirmos produzir mais. Há pouco eu ia dizer, e por falha minha é assim, estes projetos só funcionam de uma forma. Vamos a isso. Com bons parceiros.
Portanto, e a Fundação, e eu devia ter começado por aí, era impossível nós fazermos este projeto e carregar o ónus nos treinadores. Porque, tal como eu disse há pouco, sabendo nós que os treinadores estão em regime de voluntariado, só para as pessoas terem uma ideia, esta revista paga os custos da revista e pouco mais. Porque todos nós que trabalhamos na revista trabalhamos em regime voluntário, quer quem escreve, quer quem dirige, o conselho editorial, portanto, e fazemos isso, não porque estamos a fazer um favor à editora, porque é a forma que nós acreditamos que conseguimos chegar a mais treinadores, porque não é o treinador que ganha 50 ou 100 euros de subsídio, se vai gastar na revista, lá só é o dinheiro. Portanto, é preciso que esta revista chegue a toda a gente. Há esse lado do espírito então de missão que também referíamos há pouco, com a questão do treinodesportivo.pt. Sendo realmente aqui um dos patrocinadores e um dos apoiantes, como é que a Fundação do Desporto viu então este projeto e o apoiou, e como é que vê então este apoio? É uma das missões da Fundação do Desporto, que é apoiar edições e normalmente quando nos abordam nós tentamos angariar recursos por forma a que as publicações vejam a luz do dia, seja em livro, ou seja em revista, ou seja em folhetos, e inclusive alguns artigos também. Porquê? Porque é uma necessidade que o setor tem de ter informação atualizada, de partilhar experiência. Normalmente a interação entre as pessoas faz em contextos de debate, de painel, e poucas vezes consegue ir ao fundo das questões. E então esta revista permite isso, permite que cada um que está aí como entrevistado ou como artigo de opinião consiga ser um pouco mais prolongado nas suas respostas e explorar aquilo que pensa, para quem estiver a ler também sinta esse privilégio de poder estar a partilhar a informação que outras pessoas conhecem. Porque hoje em dia, numa época em que é tudo tão rápido e tão superficial, com a inteligência artificial a fazer muitas tarefas por nós, nós não podemos esquecer a riqueza do ser humano, e o desporto dá-nos um bocadinho mais dessa humanidade, torna-nos mais humanos. E, portanto, este tipo de peças, trabalhos, são essenciais para se atingir o fim, que é partilhar aquilo que essas pessoas que estão aí acumularam de experiência durante vários anos. E são os experts nas suas áreas. Portanto, quando a Fundação escreve um artigo e tenta passar aquilo que faz, também tenta explicar às pessoas que nós existimos exatamente para conseguir ajudar aqueles que têm menos possibilidades, e mais possibilidades tivéssemos nós, mais capacidade e mais recursos tivéssemos nós, mais gente ajudávamos, porque efetivamente há uma limitação de recursos que tem que ser gerida, e essa é a dificuldade e o desafio do dia a dia. Mas a Fundação pretende continuar e estar ao lado de projetos deste género. Sem dúvida. São 144 páginas, é como se fosse realmente uma bíblia daquilo que este projeto treinodesportivo.pt, daquilo que é os conteúdos essenciais para que um treinador possa estar atualizado e que possa também aprofundar outras valências que não tem, e, portanto, e que vai dar assim um outro apor. Em relação à questão do treinador em si, nós neste momento também já exportamos treinadores, não é? A figura do treinador, há pouco foi abordado, mas gostava de aprofundar aqui um pouco mais, que é, está valorizado? Como é que hoje em dia a sociedade vê o treinador, e qual é que é o posicionamento da Confederação em relação a isso, e qual é o trabalho que está a fazer? E se calhar aqui também este projeto contribui para valorizar muito a carreira e todo o empenho e todo o conhecimento que os profissionais, neste caso do treino, têm. Eu acho que isto tem sido um processo ao longo dos anos. Esta mesma pergunta feita pelo Nuno há 30 anos atrás, se calhar teríamos um pouco mais pessimistas. Não estamos totalmente otimistas, porque achamos que ainda não está totalmente, ou seja, o treinador ainda não tem o reconhecimento social que realmente merece. Portanto, principalmente os pais encarregados de educação, quando deixam as crianças e os jovens no treino, partem logo para si, está ali alguém
que vai tratar da carência de jovens, muitas vezes nem pergunta ao treinador qual é que é a formação que tem, o nome que tem. Pode parar de pensar que aquele treinador vai tratar tudo. Se for preciso até dar a boleia ao filho ou à filha, até transporte aos materiais, costumamos dizer até... Olha, eu próprio tinha a chave do pavilhão onde nós treinávamos e abria o pavilhão e fechava as luzes e ligava as luzes. Portanto, o verdadeiro treinador é esse. Portanto, os tais 96, 97% dos treinadores em Portugal e também, diria pela Europa fora, fazem isto. Eu diria, posso ser injusto dizer que é uma profissão única, mas são muito poucas as profissões onde, de facto, alguém que é o máximo responsável tem todas essas tarefas. Portanto, o treinador é pai, é amigo, é confidente, como digo, é roupeiro, é tudo. O treinador ainda vai à procura dos patrocinadores, ainda é motorista e, portanto, está sempre disponível para tudo. É um motor, não é? Na verdade ele é, e desde que existe, e desde que está legislado, hoje sem treinador não pode haver treino, não pode haver competição. E, no entanto, isto não é visível, e portanto nós acreditamos que este projeto e outros projetos e tudo aquilo que se possa falar sobre os treinadores, provavelmente não é para as pessoas que estão aqui pessoas que estão ligadas ao desporto e outras pessoas que não estão ligadas ao desporto. Para as pessoas que estão ligadas ao desporto, eu diria que isto é uma verdade absoluta e ninguém tem dúvidas, ou quase ninguém tem dúvidas. Mas para a maior parte das pessoas, para a maior parte da população, acham isto perfeitamente normal e se de repente tiverem que pagar uma mensalidade de 15 ou 20 euros para o jovem fazer judo ou fazer natação, estamos a pagar. E depois a seguir, se há para outra atividade qualquer que custa 10 vezes mais e que não tem nada a ver com o desporto, nem sequer se pensa duas vezes. Portanto, ainda se escuta que é caro e que o Estado isto e que o Estado aquilo, mas o Estado devia fazer tanta coisa que também devia fazer pelo desporto e pelos treinadores. E, de facto, como eu digo, os treinadores, eu digo isto a brincar, os treinadores têm culpa, porque os treinadores nunca se queixam. Foi a única classe profissional que durante o Covid não se queixou. Ninguém se lembrou dos treinadores. Toda a gente achou normal as pessoas não estarem a receber, não terem emprego. Mas ninguém, ou quase ninguém, valorizou eles darem os treinos online e telefonarem, especialmente aos mais jovens, mas também aos mais velhos, saber como é que eles estavam a passar, o que é que estavam a fazer, se fosse preciso mandavam os treinos por WhatsApp e faziam filmes. Portanto, o treinador nunca parou e quando se pensava que ia acontecer o pior no desporto, eu era um dos disse e escrevi-se várias vezes e disse isso publicamente, que achava que o pós-Covid ia ser terrível para as gerações. Hoje estou convicto que não foi, parece que nem existiu o Covid no desporto e, na verdade, foi por causa dos treinadores, porque eles acreditaram até ao fim de que era possível fazer alguma coisa para que não fosse tão prejudicial. Quem é que fala sobre isso? Falamos nós aqui, mas deviam ser as outras pessoas, o total reconhecimento social tem que partir da sociedade. Claro que nós que temos essa possibilidade, não é? Seja através da revista, seja através da Confederação dos Treinadores, seja através da Fundação, enfim, sejam os professores, sejam outros treinadores, mas este caminho tem que ser mais evidente. E acreditamos que este projeto pode ser mais uma ajuda. Eu espero que muitas das pessoas que hoje vão passando ali e veem uma revista de treino desportivo e que olhem pelo menos para a fotografia do Gabriel, que olhem e que pensem duas vezes sobre o que é que está ali e a importância que está ali. Mas por isso é que eu dizia, eu não sou pessimista, hoje estou muito mais otimista do que quando comecei como treinador com 17 anos de idade, portanto, alguns durante a década de 80, e acho que as coisas eram muito, muito diferentes. Mas ainda temos aqui um longo caminho, a gente espera ajudar. Há pouco também dizer, está aqui a Gnose, isto tem sido outro parceiro fundamental. Eu sou terrível, pois enumero uns e esqueço-me de outros. A Sandra está deste lado, o pessoal da Gnose está daquele lado. Portanto, estes apoios são absolutamente fundamentais para estes projetos sobreviverem, porque estamos a falar de treinadores, não estamos a falar de outras áreas onde provavelmente as pessoas têm maior capacidade financeira para adquirir revistas e livros. Tem aqui uma frase que gostava que comentassem do Carlos Barroca, que é: não há nenhum campeão que não tenha um treinador. Susana. Bom, isso eu já não sei dizer, porque há muitos atletas que são autodidatas, mas a verdade é que em qualquer percurso, mesmo esses atletas que não tenham treinadores ao seu lado permanentemente, tiveram algures um momento
porque normalmente os treinadores são aqueles que estão mais atentos aos jovens e às crianças que passam por si e quando veem que têm jeito para a sua modalidade vão logo perguntar se não queres vir fazer, no meu caso foi assim, atletismo, e por isso tenho que fazer jus aos 2 principais treinadores que eu tive na minha carreira, que foi o Jorge Miguel e o Stefan Platzer, um português mesmo, nascido em Portugal e que foi, digamos, aquilo que nós chamávamos o Corolla, aquele que fazia o atletismo por paixão, e depois tive o Stefan Platzer, que foi já das novas gerações, licenciado em Educação Física e alemão, e que também me ensinou imenso, e aquilo que eu hoje faço, muitas coisas, bebi destes 2 treinadores. O que é que isto quer dizer? Que 2 figuras completamente distintas e cada um à sua maneira interferem na vida dos jovens e, portanto, o treinador tem essa capacidade que é de incentivar e ao mesmo tempo depois acompanhar. E há uma altura na vida em quando os atletas já são adultos e autónomos que efetivamente o treinador acaba por ser aquela peça de segurança que muitas vezes é mais âncora do que propriamente, se calhar, alguém que prescreve o treino, porque efetivamente, principalmente nas modalidades individuais, não nas coletivas, mas nas individuais, muitas das decisões já são tomadas a 2, já que há uma dinâmica de funcionamento diferente. Portanto, sem dúvida nenhuma, quando vemos um campeão a subir a um pódio, podem ter a certeza que por trás há uma série de gente e um deles será um treinador, porque não é possível que um campeão se faça sozinho, isso é seguro. E os treinadores hoje em dia têm que ter um bocadinho de cada um dessas peças diferentes de cada perfil e ser um verdadeiro gestor, porque as solicitações são imensas, não só as solicitações externas, mas depois da própria vivência de cada um dos atletas, seja nas modalidades coletivas ou seja nas modalidades individuais. O treinador é aquela peça que tem o tal reconhecimento adquirido que o Pedro estava aqui a dizer, quando os pais deixam os filhos no treino, eles confiam cegamente, nem fazem perguntas. E, portanto, a preocupação do lado das instituições, como a Fundação, como o IPDJ, como a Confederação, as federações, tem de ser de ajudar estas pessoas a serem melhor dia após dia. Não é só na parte do conhecimento e na parte da capacidade de decisão e ajudar os atletas a crescer, mas efetivamente também nas suas condições de carreira. E quando nós temos uma vida tão exigente como a de hoje em dia e temos necessidade do nosso dia-a-dia retirar um pouco para a atividade física para cuidar de nós, quem é que cuida do cuidador? Portanto, temos que pensar também que os treinadores têm que ter esse espaço no seu dia-a-dia para estudar, para cuidar de si, cuidar da família e tudo mais. A verdade é que isso não acontece. Eles saem do trabalho da hora do expediente e vão diretos para o treino e se calhar estão lá a treinar várias equipas até às 11 da noite. À boleia desse pensamento e o lado feminino do treino. Boa questão. Excelente questão. O lado feminino em todas as dimensões. Tanto na parte do atleta, o treinador aprender e adaptar-se a treinar atletas mulheres, isso é uma dimensão muito interessante e de certeza que no futuro que a revista irá explorar também essa parte. E a outra questão é mulheres treinadoras. Também é outra questão muito interessante. Há um dado recente que é muito interessante em que nos treinadores olímpicos apenas 14% são mulheres. Portanto, temos uma dimensão das mulheres treinadoras muito reduzida. São vários os fatores e são diferentes de país para país, mas a verdade é que a condição de termos uma circunstância, ter as mulheres a aderir mais ou menos à atividade do treino, também tem a ver com outras circunstâncias associadas, culturais algumas, mas também tem a ver com as comunidades em que estamos inseridos e os papéis que são atribuídos às mulheres. E, portanto, fica difícil de acumular determinados papéis em contexto de voluntariado. E não é à toa que também, quando se fala em dirigentes femininos, também temos muito menos. Basta dizer que nas 10 maiores federações não temos nenhuma mulher a liderar. Portanto, isto prende-se com vários fatores, é multifatorial.
e é um processo, ou seja, nós temos que continuar a falar destes assuntos. Quem sabe dos assuntos deve expor a sua opinião e, ao mesmo tempo, também caminhar para um sentido de criar regulamentos e legislação que vá no sentido da diversidade, porque a riqueza está aí. E no contexto do treino é igual. As mulheres que são treinadoras também têm um perfil diferente dos homens, mas a verdade é que o conhecimento não tem género, não é? O conhecimento é transversal. Portanto, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com a forma de trabalhar e a forma de relacionamento. E em algumas modalidades é mais fácil que as mulheres se enquadrem, e basta pensar na natação ou na ginástica, versus outras modalidades mais agressivas que têm uma componente muito mais de impacto, e efetivamente o perfil também é diferente. Agora, não quer dizer que isto haja lugares para homens e para mulheres. Somos diferentes, temos características diferentes e o perfil é adaptável, porque o ser humano é uma máquina fantástica, não retirando aí a frase do Gabriel Mendes, em que treinamos pessoas e não máquinas. O treinador não treina máquinas, treina pessoas. Sendo aqui um compêndio de conhecimento, é importante, sem dúvida nenhuma, haver aqui uma colaboração estreita também com a academia. Sim, é fundamental, porque também temos muitos colegas... Ser um repositório aqui, portanto, Sim, porque temos colegas que estão que passam pelas duas funções. Passam pela função de estarem a tempo inteiro na academia e terem sido ou continuarem a ser treinadores, e conseguem juntar aqui as duas componentes e as duas visões. E, portanto, nós também precisamos que isso aconteça, até porque também temos a ambição. Muitos dos futuros treinadores são feitos em Portugal nas academias, e, portanto, também queremos que a revista chegue aos estudantes da área do desporto, nas diversas vertentes, exatamente também por causa disso, para que eles aprendam. Portanto, nós conseguimos aprender com toda a gente. Agora, ou não damos só aqui liberdade aqui para dizer uma coisa. Poderias ou não fazer esta questão, mas eu queria aproveitar aqui um momento, até porque estou aqui algumas pessoas que eu conheço, para dizer o seguinte. Se alguém me perguntasse, a mim enquanto pessoa, não enquanto diretor da revista, quais são os artigos que eu gosto mais deste número, eu, na fase em que estou, os artigos que eu gosto mais é a entrevista ao Gabriel e ao João Ganso. Porquê? Porque nós, em Portugal, infelizmente, temos muita dificuldade de acesso ao pensamento dos treinadores. Os treinadores portugueses não escrevem sobre eles. Eu, se quiser aprender sobre rugby, posso ler imensas coisas do João Paulo Bessa, mas eu gostava de saber o que é ser João Paulo Bessa. Eu quero lá saber como é que ele ensinava a placagem, ou como é que ele... O professor Olímpio Coelho é a mesma coisa. Deve ser das poucas pessoas aqui que leu tudo aquilo que ele já escreveu. Mas ele não escreveu sobre ele. Eu quero saber, não tens de rir, porque a Sandra é a mesma coisa. A Sandra tem imensas coisas para falar sobre o que é ser atleta, o que é ser treinadora. E ainda não escreveu. O professor Carlos Barroca já fugiu, eu diria a mesma coisa. Portanto, eu quero é saber o que é ser Carlos Barroca. Não é o que é o lançamento da passada. Isso, lá está, posso ir ao chat GPT e descubro como é que se ensina o lançamento na passada. Mas o pensamento dos treinadores tem sido fundamental para mim, para eu evoluir. Porque a gente só consegue evoluir a formação, só consegue evoluir as competições, só consegue evoluir os atletas, se soubermos como é que os treinadores pensam. E isso é um handicap enorme que nós temos em Portugal. Provavelmente porque não têm tempo, ou porque acham que ninguém os vai ler, e isso foi um erro enorme. E, no entanto, temos dos outros países, até muitas vezes, treinadores que nós conhecemos menos bem, porque são de modalidades menos conhecidas, e temos acesso, e não estamos a falar apenas nos Estados Unidos, onde isso, de facto, existe essa característica há muitos anos, mas na Europa, na Austrália, na Ásia, conseguimos ter acesso. E em Portugal não temos. Portanto, fica aqui o desafio aos colegas e amigos, que escrevam sobre eles. Escrevam sobre aquilo, ou peçam a alguém que escreva sobre eles. Lancei isso há pouco tempo, e ele fez isso não há muito tempo atrás, ao Carlos Diniz, enquanto treinador de futebol, e que lançou um livro sobre ele, e no caso ele pôs as pessoas também a escreverem sobre ele. Portanto, nós precisamos, efetivamente, de perceber como é que os treinadores percebem. Só a gente não consegue evoluir, porque depois daqui a 200 anos, só quem teve a sorte de conviver e de estar. Por exemplo, ali o grupo do professor Olímpio tem feito para mim uma coisa extraordinária, que é: não deixam o professor Teutónio Lima morrer. Não deixam. Pronto. Não sei quanto tempo é que eles vão conseguir fazer isso. Espero que mais de 200 anos. Mas
não devia haver essa necessidade, e o professor Teodoro ali, por acaso, é um dos treinadores que provavelmente mais escreveu, não vou dizer que foi o que mais escreveu, porque não consigo contabilizar isso, mas certamente foi um dos que mais escreveu. E acho que aqui a editora, a revista, a fundação, a Gnoses, enfim, todos temos aqui, temos esta obrigação de estimular os colegas treinadores, independentemente, mas eu nunca ganho, olha, eu também perdi uma taça de Portugal, e depois é o que eu me lembro mais, é como treinador perder uma taça de Portugal. Ok, mas posso, e é a história que eu conto sempre aos meus alunos, quando eles me perguntam, então não ganho coisas de jeito, eu disse, não sei se ganhei, mas as derrotas, eu lembro sempre delas e gosto de falar sobre elas. É como os atletas. É como os atletas, exatamente, quando outro dia perguntava ao Michael Jordan, dizia, você foi a pessoa que ganhou mais vezes. E ele disse, não, se for a ver a minha estatística, eu falhei muito mais vezes do que ganhei. Você ganhou não sei quantos anéis. E os que perdi todos, perdi mais anéis do que ganhei. Portanto, a ideia que a gente tem, o Gabriel pode dizer a mesma coisa, também ganhei 2 medalhas olímpicas. E quantos campeonatos do mundo e da Europa eu perdi? Muito mais do que os que eu ganhei. Mas é importante que eles expliquem o porquê, o sentimento, como preparado, o que é que eles acham que correu bem, o que é que correu mal. E não é o VO2 máximo, isso nós temos, felizmente, o que não falta é bibliografia, artigos científicos, agora é o pensamento do treinador. Fica esse desejo e esse desafio. Aliás, estão alinhados porque faz parte do plano de negócio da editora um projeto desse género, e é precisamente também por isso que o treino desportivo aqui está, porque vai com certeza ter essa dimensão. Quem comprar este primeiro número e tiver acesso a deste primeiro número da revista Treino Desportivo, vai ter então o editorial do professor Pedro Sequeira, vem depois várias notícias da atualidade, pontos de vista, vamos ter também uma entrevista com o presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, a entrevista a Daniel Monteiro, o presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Já foi aqui referido, portanto, também a entrevista à Susana Feitor, que é a Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto, e temos também o Desporto Universitário aqui representado com o Presidente da FADU, o Ricardo Nora. Aliás, era o Presidente na altura, que entretanto já não é. Mas temos também aqui, na página 136, Gestão Desportiva, com aqui portanto, o 26º Congresso Nacional de Gestão do Desporto, também é muito interessante. E depois temos também aqui figuras com o João Canso e a opinião também de um professor também aqui, ou melhor, a opinião sobre o treinador como professor de competências. Portanto, temos aqui vários realmente motivos e muito bons conteúdos para que este comece a ser também um motivo de leitura lá em casa e de partilha. Esta revista treinodesportivo.pt, que está à venda aqui na FNAC e também está disponível no site hctreinodesportivo.pt. Penso que resta agradecer a presença da Susana Feitor, do diretor Pedro Sequeira. Está assim lançado mais um projeto editorial, neste caso em modo treino, em modo treinador. Convidamos então todos assim a seguirem este projeto e já sabem, podem comprar aqui na FNAC, podem também comprar no site da HC Editora e nós vamos nos vendo, entretanto, aqui também neste contexto da HC Editora. Muito obrigado pela minha parte, bem-aja e até breve. Boa tarde.